Oi pessoal, tudo bem? Dr. Elgi, novamente aqui com você. Estamos chegando ao fim do Outubro Rosa, um mês inteiramente dedicado às atenções de prevenção, de diagnóstico e de tratamento do câncer de mama. Nós falamos dos prováveis 70 mil novos casos só para o ano de 2020 no território brasileiro. Falamos sobre uma mortalidade em torno de 25%. Falamos de como isso afeta mulheres, mas não só as mulheres, todo o entorno dessa paciente, seja a família, seja o ambiente social, o clube, a igreja, o trabalho, enfim. Nós falamos de um problema que é uma realidade nacional, que é um problema de saúde pública, que é aquele câncer que mais adoece as mulheres no território brasileiro. Pois bem, isso posto de forma quase que homeopática nas últimas semanas, hoje, para terminar esse mês, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre as novidades terapêuticas e é sobre elas que nós falaremos agora. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês entendessem que quando o médico oncologista ele vai tratar o câncer de mama, ele subdivide essa paciente basicamente, dentre várias características, em 3 parâmetros fundamentais. Se essas pacientes dependem de receptores hormonais na sua manutenção de atividade, são os tumores chamados tumores luminais. Se elas dependem da hiperexpressão de uma proteína chamada HER2, ou se são aqueles tumores considerados triplo negativos. Isso é, a gente não conhece muito bem as vias de manutenção da atividade desse tumor. Por que é importante a gente falar isso? Porque a abordagem terapêutica, de uma forma geral, por mais que pareçam ser as mesmas, não são. E é para isso que nós vamos falar individualmente de cada uma delas a partir de agora. Gostaria de lembrar que o meu enfoque vai ser na doença metastática, na doença avançada, e não naqueles cenários de doença inicial. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar falando sobre doença metastática luminal e suas novidades. Ganhou muito terreno nos últimos anos os novos estudos com drogas que inibem aquela resistência hormonal adquirida num tratamento anterior. Aquela paciente que estava tomando um antiestrogênico, seja inibidores de aromatase, tamoxifeno, dentre outros, e que adquiriam resistência, mecanismos que faziam com que a doença crescesse, mesmo na presença do uso daquela molécula, daquele anti-hormônio, se leigamente pudéssemos assim dizer. Pois bem, a chegada dos inibidores de TOR, a chegada dos inibidores de ciclina e, mais recentemente, a chegada dos inibidores de uma nova via, a via do PI3K, o alpelisib, são todas chegadas que nos trazem um cenário de muito ânimo. São drogas que conseguem, de uma forma bem objetiva, reverter os mecanismos de resistência àquelas drogas antiestrogênicas utilizadas previamente e oferece novamente para essa paciente sensibilidade a terapias hormonais. Qual a vantagem disso? Primeiro, a gente sabe da grande sensibilidade dessas doenças luminais aos tratamentos anti-hormonais. Segundo, os tratamentos anti-hormonais são tratamentos, de uma forma geral, muito mais bem tolerados do que os tratamentos quimioterápicos. E terceiro, porque a gente consegue ter mais uma linha terapêutica para essas pacientes a despeito da resistência que foi adquirida. Portanto, lembrar que a resistência hormonal no câncer de mama metastático hoje tem sim uma série de opções para que essa resistência seja revertida. Vamos falar agora sobre as doenças HER2 positivo. Pessoal, uma série de novidades em relação ao tratamento para doença metastática naquelas pacientes com hiperexpressão da molécula HER2. A chegada de drogas do ano passado para cá, tucatinib,
deruxtecan, todas essas duas moléculas são fundamentais para um cenário onde a gente já tinha uma série de drogas. Trastuzumab, lapatinib, pertuzumab, TDM1 se juntam a essas duas novas moléculas, fora uma série de outras drogas em estudo que fazem com que aquela doença que inicialmente foi imaginada como a mais agressiva, naqueles cenários onde o HER2 era hiperexpresso, se transformarem em doenças relativamente indolentes. Isso é, o bloqueio da via do HER2 confere às pacientes uma perspectiva terapêutica e de sobrevida muito grande. Muito grande. A doença que inicialmente era vista talvez como a mais agressiva, hoje é considerada como uma das mais mansas, das mais indolentes. E isso tende a ser cada vez mais real, uma vez que cada ano a gente descobre mecanismos de inibir resistência a tratamentos prévios. Perfeito? E para finalizar, eu gostaria de falar sobre a doença mais assustadora dentro do câncer de mama. A doença triplo negativo metastático. Essa droga é sim aquela onde a gente deve debruçar os nossos esforços. E a gente deve debruçar por uma série de fatores, mas em especial porque é aquela que tem um prognóstico mais reservado. Sim, aquele prognóstico mais desfavorável dentre os outros subtipos histológicos que eu citei anteriormente. Tanto para aquelas pacientes luminais quanto aquelas pacientes com hiperexpressão de HER2. As moléculas triplo negativas são aquelas moléculas que não contêm na sua configuração histopatológica a dependência das vias de receptores hormonais ou de HER2. Assim sendo, as vias onde elas mantêm sua atividade tumoral são muito menos conhecidas. Dessa forma, temos menos recursos terapêuticos para oferecer. O que a gente tem até hoje, basicamente, são tratamentos à base de quimioterapia, são tratamentos antigos, tóxicos, e talvez um dos poucos ganhos que a gente tenha tido nos últimos anos foi a associação do tratamento com derivados de platina. Pois bem, nos últimos 2 anos, e em especial esse ano na ASCO, a gente traz os dados de sobrevida global para utilização de imunoterapia, no caso do atezolizumab. E esses dados são animadores, em especial para aquelas pacientes com hiperexpressão de PDL1. É uma característica muito particular, não vou entrar nesse mérito. Mas o que a gente percebe é que a imunoterapia chega para ocupar um espaço fundamental no tratamento do câncer de mama com ausência de vias, tanto de HER2 quanto vias hormonais. A gente começa a abrir, portanto, um cenário um pouco mais animador, e eu falo um pouco, porque esse ainda não é um tratamento que modifica por completo a perspectiva de prognóstico dessas doenças, mas de uma forma abre um cenário, abre um leque para que novas pesquisas e novos dados, através do conhecimento mais claro de como essa doença funciona, possamos oferecer perspectivas realmente modificadoras de evolução de doença. Estamos de frente, portanto, para uma doença que é extremamente incidente, extremamente prevalente e que infelizmente ainda mata muito. Mas as notícias são animadoras, principalmente quando a gente compara com cenários anteriores. Não tenho dúvida que os próximos anos continuarão sendo de dados animadores, de dados prósperos, trazendo para as nossas pacientes esperança e muito mais outubros rosas para dividirem conosco. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês que dividiram esse mês com a gente. O calendário tá virando, já já a gente sai do rosa e vai pro azul, e eu convido todos vocês para ficarem conosco e atentarem pela saúde de cada um de vocês. Tá bom? Um abraço, fico por aqui, até lá!